mundo, sair do materialismo e entrar no universo mental, que é o que a gente vai entrar, ele vai causar esse desconforto. Ele vai falar, poxa, mas até agora eu vi as coisas sempre baseadas nos 5 sentidos. O meu raciocínio, a minha decisão é baseada nos 5 sentidos. Você entrar no universo de emoções e de mente e começar a enxergar isso, ela no início causa desconforto. No Matrix que você citou, quando ele se torna consciente da Matrix, ele vê que ele está plugado num sistema doando energia. Eu não consigo entrar na empresa sem ver aquela torre e a gente ali doando energia para aquele negócio. É muito forte o que a gente vive isso, né? É muito forte. E aí quando ele acorda, ele cai num cano como se fosse um vaso sanitário e ele cai em águas. Você pode ver que os filmes que falam de metafísica sempre tem esse momento de passagem ligado em águas. Mais para frente eu vou explicar para você o que simboliza essas águas. E aí ele é acudido com acupuntura, com meditação, ele fica ali, e quando ele acorda ele vê que a humanidade está num buraco, e a humanidade é bem esfarrapada, né? Então assim, o aspecto da consciência, quando você começa a destravar a tua consciência, eu vou usar essas duas palavras, mas não são literais, você começa a separar que existe realmente um mundo profano de ilusões, e você tem um mundo sagrado, que são os conhecimentos que eu posso adquirir. E nesse momento você é uma glândula, que quanto mais você se abre para um, mais você fecha o outro. Quanto mais você se abre para o outro, mais você fecha. Então, quando você começa a se conectar com o sagrado no sentido de conhecimento, expansão da consciência, autoconhecimento, mudar o stop, meditar, você vê que aquelas outras coisas que te davam prazer, deixam de dar prazer. Muitas vezes perguntam para mim, Ale, como é que você adquiriu todo esse conhecimento? Vai chegar uma hora que você liga a televisão, você não consegue mais ver qualquer seriado. Você põe um documentário, porque o seriado é de novo. Jornadinha do Herói Americana, tudo de novo, né? Você começa a querer saber, ver o documentário sobre a origem da Terra, você começa a mudar um pouco para que você se abre, né? E isso você vai acumulando layers de conhecimento e chega uma hora que a tua sintonia, a tua reflexão e a tua conexão com o cosmos, né? A gente vai ver que tudo que a gente está aprendendo, a gente está irradiando esse conhecimento. Tudo que, assim, tudo que você aprende, você é receptor e você é transmissor. Mesmo de boca fechada, você está radiando, você está jogando na nuvem. A nuvem existe, não a nuvem de internet, a nuvem existe. Quantas ideias você teve, eu vou fazer isso, nunca ninguém pensou. Aí você demorou, foi lá alguém e fez, putz, é igualzinho a minha ideia, incrível. Quando você entra no mundo metafísico, você começa a ver que as ideias estão ali, ó. Essa ideia alguém vai pegar e vai fazer. Isso a gente vai aprender também como que funciona o equilíbrio da ideação e da ação, da gestação, né? Então a gente entra no desconforto e estoura a nossa bolha. Então o que eu gosto de trazer definições que eu acho aí nos dicionários. O que é a mente? A mente é a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, espírito, pensamento e entendimento. É o desenvolvimento... parte incorpórea, ele já está separando. A mente não é o cérebro não é a mente. Desenvolvimento intelectual, faculdade intelectiva, inteligência e mentalidade. A mente é algo acumulativo. As minhas experiências, os meus aprendizados, eles estão também na mente. A mente é o teu ato ou modo de compreender algo ou criar na imaginação. Concepção, imaginação e percepção. É intenção, plano e propósito. E o que é a consciência na mente? A consciência na mente, ela abrange as qualidades de subjetividade. Então eu já estou saindo dos 5 sentidos, eu estou entrando no universo subjetivo.
Consciência da mente. Então o que a gente deve ter preparado é para entrar nesse universo subjetivo. Como ele funciona? Eu quero ver um espírito, né? As aparições espirituais, elas não são vistas com os 5 sentidos. Elas são sentidas de maneira subjetiva, né? Então, como que eu entro nesse universo subjetivo? O que é esse universo subjetivo? E certamente, o homem subjetivo é a evolução do homem. O homem concreto é o homem básico. É o que recebe estímulos e reage aos 5 sentidos. O homem subjetivo é o next step do homem, né? Ele também tem autoconsciência, eu existo. Ele tem saciência, senciência, sapiência. E o que ele tem, na verdade? Ele tem uma lógica de consciência do eu sou. Ele sente sensações e sentimentos. Então o universo mental, ele não é só aprendizado e experiência subjetiva. Ele é experiência sensorial e sentimental. Então ele é feito de ideias e de emoções. Tá dando para entrar junto comigo nesse universo? Olha só, eu vou sair daqui e o exercício da semana que vem é eu começar a olhar para as pessoas, não mais para como elas estão vestidas, para o trabalho delas, para as tarefas mecânicas, mas eu vou olhar sobre ótica, analisar as pessoas sobre ótica sentimental e sobre a narrativa que aquela mente está produzindo, né? Que tipo de mente é essa? É uma mente mais profana ou uma mente mais profunda e sensível? Né? Muitas vezes, quantas pessoas a gente tem aí ao nosso redor que passam a vida sem se conectar com esse universo subjetivo? Tipo, é 90%, não é? Você entra no universo concreto se você quiser. Afinal, falar de futebol com os amigos é legal, né? Quantas pessoas vivem o futebol e geram a sua característica emocional com a vitória ou com a derrota do time, né? Então, você entrar aqui no universo da consciência é você começar a olhar para os sentimentos também. E a sapiência, que é a condição de quem tem conhecimento e erudição. É a condição, sapiência é a condição que a mente tem de evoluir. E que remete, vocês não me perguntaram, né? Eu só falei de 2. O universo, ele tem 3 coisas, as que mudam e as que não mudam, e as que transmutam. A consciência é a condição de você como ser de transmutar. E aí eu gosto muito de um dos modelos que explica a mente da psicanálise. Todo mundo já ouviu a psicanálise freudiana, depois vem Jung, dá mais uma camada. O que eu gosto desse modelo, o que a psicanálise fala? Você tem um estado de consciência, você tem um estado de pré-consciência, que é uma espécie de filtro. O estado de pré-consciência, aquele estado meditativo, o estado do alfa, que eles falam. Muitas vezes, quando você está naquele soninho da tarde, você está meio dormindo, meio acordado, você tem uma visão, ou nesse estágio da noite, você tem uma inspiração, tanto que, não sei se é no PNL, mas no PNL, mas eu já vi muitas palestras corporativas que pedem para você sempre dormir com um caderninho de notas do lado da cama, porque esse momento da pré-consciência é um momento que você recebe muito insight. E o mundo da inconsciência. Ok? Esse mundo da inconsciência é um mundo que você acelera a tua exploração, a sua conexão com ele. Alguns aqui já foram ter experiência com a ayahuasca. Você tem uma jornada um pouquinho mais consciente no seu inconsciente, e aí você entra totalmente no universo subjetivo. O seu universo interior subjetivo. E o que a psicanálise fala? A tua mente tem 3 mecanismos. Tem os 3 estados e tem 3 mecanismos. Tem o id,
o ego e o superego. O que é o id? O id são os seus impulsos, os seus instintos primitivos, as suas necessidades orgânicas. O id é um menino mimado que tem dentro de você, que ele só quer do bom e do melhor, principalmente para os 5 sentidos. Ele quer. O superego são as suas censuras. Todo aquele conhecimento que você recebeu da escola, dos seus pais, da igreja, aquilo moldou o seu superego. Então, o seu superego é o órgão sensor da tua mente. E como ele é o sensor, ele tem uma disputa com o id. Porque o id quer tudo e o teu superego vem e fala assim, não, isso não pode. Isso a igreja falou que não é legal. Isso é um valor que está longe dos valores da sua família. Mas eu quero. O que tem de errado eu querer isso? Então essa disputa é mediada pelo ego. Então o ego, ele é um guarda de trânsito entre essa disputa, mas o ego ele é um pouquinho mais do que isso. O ego ele é o juiz dessa disputa. Porque o ego tem a ver com o que eu sou. Só que esses 3 mecanismos, até hoje, para vocês, eram inconscientes. Eu espero que a partir de agora eles sejam mais conscientes. Quando você entende a tua mente, você é capaz de dizer, numa meditação, observando os diálogos internos, da onde estão vindo essas coisas. Concordam? O que vem do meu id? E o que vem do meu superego? Eu sei dizer tudo. Se eu meditar, a nossa mente é meio um cavalo bravo doido, né? Ela vai indo, ela vai pedindo, ela vai querendo, ela vai raciocinando e tal. E quando eu paro para escutar esse diálogo interno, eu consigo separar essas duas coisas. O ego, ele inconscientemente, ele faz esse... Ele é o juizão lá, o Supremo Tribunal Federal. Tem pessoas com ego que são mais o Gilmar Mendes, tem pessoas com ego que são mais equilibrados. Mas o ego ele tem uma outra característica, ele é um colecionador. Vocês viram aquele filme, aquele desenho Divertidamente? A experiência foi boa ou ruim? Ele fala assim, essa experiência é relevante. Ela é uma experiência forte, porque o ego tem uma necessidade, quando nos programaram ali, de fazer com que você se sinta uma pessoa apartada dos outros, um indivíduo único. Se não fosse esse mecanismo da nossa programação mental, você ia ter dificuldade de saber o que sou eu e o que é vocês. Eu ia estar integrado o tempo todo, eu não ia ter a experiência individualizada. Então ele é importante. Mas ele é importante que ele tenha rédeas também. Então o que as terapias modernas fazem hoje? É aquela história do cachorrinho. Uma vez, em 1000 interações, eu fui mordido por um cachorro, e hoje, no meu presente, as minhas ações fazem com que eu tema aquela situação, e eu procuro desvirar 3 quarteirões, porque é uma rua que tem muito cachorro no portão, faço um caminho mais longo na minha vida por causa dessa memória. Quantas coisas do nosso ego e quantas coisas daquilo que eu digo que sou eu, que foi o teu ego que guardou na tua... Quando você olha no espelho, você vê aquela imagem, mais aquela coleção de bolinhas e fala, isso sou eu? Quantas decisões no presente eu tomo com receio ou com medo por causa dessa coleção que o meu ego fez? E as coisas que eu esqueci? Lembra que tem um buraco, que as bolinhas caem e ficam pretas? O que eu esqueci não sou mais eu? Quantas vitórias eu esqueci? Quantas coisas boas eu esqueci? E se vocês forem ver, principalmente a gente que nasceu em famílias, em lugares com mais condição, a gente tem muito mais experiência boa do que experiência ruim, mas o nosso ego acaba guardando pequenos traumas, né? Relações sentimentais que mudaram a nossa vida. E quando você é consciente, você pode escolher essa prateleira. Quando você é inconsciente, ele monta para você. Tanto que algumas terapias modernas hoje usam a hipnose
para fazer uma regressão mental a um determinado ponto de trauma, e eles começam a ressignificar esse ponto de trauma. Eles começam a mudar o cheiro, mudar a cor, eles vão te hipnotizando para mudar a tua experiência naquele momento, e aí no presente você age sem o trauma. E mesmo porque o ego ele tem uma coisa que é importante vocês entenderem, eu estou falando da nossa mente, mas tem o plano mental de todos também, né, que é mais ou menos o que o livro Segredo fala, que aquele livro Segredo é uma partinha da coisa e meio exagerada, né? Tipo, deseja uma Ferrari e ela estará na sua garagem, não é bem assim. E é tudo desejo material, material, material. Né? O ego, quando ele é inconsciente, ele se apega em alguns pensamentos. E esse plano metafísico, ele tem etapas, ele tem escadas para as coisas acontecerem. A gente vai ver várias variáveis dessas escadas. Então, a primeira etapa é a ideia. É o lado criativo. A gente vai falar mais disso. Depois que você tem a ideia, você cria um modelo mental, você amadurece o modelo mental, não é assim? Depois você pega a ideia e põe no papel. Depois no papel você transforma no projeto, você executa o projeto com dinheiro, com o teu suor, e você cristaliza aquela ideia. Então isso dá uma das características do nosso universo. Tudo é mente. Tudo que está em volta de você agora é resultado de uma mente. Todos seguiram essa etapa de ideia, mentaliza, tem a ideia, gera, constrói. Quando o ego ele foca num trauma, ele fixa esse trauma, ele te prende no primeiro degrau da ideação. Né? Vou dar um exemplo ridículo, mas que aconteceu com todo mundo. Ah, cansei de ficar solteiro, agora eu quero namorar. Eu quero namorado, eu quero namorado, eu quero uma namorada, eu quero uma namorada. E aí você fica naquela busca e não aparece. E aí o dia que você relaxa e está feliz sozinho, aparece uma pessoa legal, não é assim? Porque você deixou essa etapa fluir. Né? Então nesse mundo o ego tem muitas vezes essas armadilhas de te prender e te fixar numa etapa desse processo que você não deixa ela fluir para o próximo. Então o ser consciente analisa e começa a ter mais controle sobre elas. Vocês conseguiram imaginar como seria isso? Dá para... Por exemplo, esse papo que a gente teve até aqui dá uma estrutura para uma conversa interna um pouquinho mais elaborada para você chegar às suas conclusões, às suas reflexões. Quando você consegue enxergar essas estruturas, vem a evolução do homem, que é o que dizem do homem unificado. O que é o homem unificado? É o homem que tem a consciência e o controle dessas etapas da consciência, e ele acaba transformando isso tudo numa coisa só. Né? E a gente vai aprender a entrar nesse universo subjetivo com várias técnicas.